Bom dia, a paz de Jesus, o amor de Maria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, capítulo 12, do versículo 44 ao 50. Naquele tempo, Jesus exclamou em alta voz: Quem crê em mim, não é em mim que crê, mas naquele que me enviou. Quem me vê, vê aquele que enviou. Eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as observar, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Quem me rejeita e não aceita as minhas palavras, já tem o seu juiz. A palavra que eu falei o julgará no último dia, porque eu não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou. Ele é quem me ordenou o que eu devia dizer e falar. E eu sei que o seu mandamento é vida eterna. Portanto, o que eu digo conforme o Pai me falou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, que a graça e a paz estejam no nosso coração. Quero começar aqui lendo o diário bíblico. A Escritura é clara ao dizer que Jesus veio como luz, revelando à humanidade sua intimidade com o Pai, e que sua missão é nos tirar das trevas, da ignorância que leva à morte. Querido irmão, o que é a palavra, significado da palavra ignorância? É quando ela tem dois sentidos, né? Até eu marquei aqui. O sentido da ignorância é quando você não entende, não tem conhecimento daquilo que você está lendo, do que você está fazendo, aí você está sendo um ignorante da palavra. Não sei a verdade, então cometo um erro, um equívoco, porque eu não sei o que eu estou fazendo. Então eu sou um ignorante. Mas tem aquele ignorante também que comete pela ira, pela raiva, pela dureza do coração. Vou dar um exemplo bem claro que aconteceu comigo. E eu até então não sabia o que era ignorância quando eu aprendi com o meu agir. Eu fui num local comprar um produto. Cheguei lá e falei assim, vou ter que falar o produto, né? Que carne é essa? A pessoa olhou para mim e falou assim, eu sabia que era uma picanha porque eu vi o corte, né? A pessoa falou assim, é de vaca. E deu risada, falando pro outro. Falou, você quer, o que você quer? Qual peça que você quer? Eu peguei e falei assim, não quero nenhuma, tchau. Deixei o cara falando sozinho. Eu agi com ignorância. Porque eu recebi uma resposta a algo que eu não gostaria. Eu me enraivei e tratei mal a pessoa. A partir daquele momento eu ignorei ela. Eu fiz de conta que ela não existia. Fiz de conta que eu não tinha falado nada, que eu não estava ali por nada. Mas eu agi com ignorância diante de uma brincadeira. Então assim, essas situações, irmãos, que tira de nós a graça. Porque quando nós nos iramos, quando nós não queremos ter o conhecimento, quando nós deixamos de saber, de olhar para dentro de nós e curar as nossas feridas, nós estamos deixando de que a luz de Deus entre no nosso coração. Que a presença dele no crer, que a gente crê na sua palavra, quando Jesus disse para perdoar, quando Jesus disse para a gente amar, quando Jesus disse para a gente viver os mandamentos de Deus, quando Jesus fala sobre o casamento, quando Jesus fala por tantas situações, a palavra do Senhor é essa luz que nos dá um caminho. Mas eu quero te pedir hoje que o Senhor tire do meio de nós toda a ignorância, tanto a ignorância espiritual como a ignorância carnal, da ira, da raiva, a falta de conhecimento, que nós possamos conhecer verdadeiramente a Tua palavra, Senhor, e mudar o sentido da nossa vida, para que nós tenhamos mudança tanto na forma de amar, tanto na forma de respeitar, tanto na forma de se autoconhecer, porque, Senhor, nós perdemos o autoconhecimento de nós mesmos, nos deixando se levar pela ira, pela raiva, pela discórdia. E neste exato momento, Senhor, eu peço que o Senhor liberte o nosso coração de toda a ignorância. Em Teu nome, Jesus, eu peço que o Teu nome tem poder, o nome que vai mudando a minha vida, o nome que muda o meu coração. Vai pedindo, irmão, que todas as situações de ignorância do teu coração, da falta de conhecimento quando eu não sei amar, da falta de conhecimento quando eu não sei partilhar, falta de conhecimento quando eu não sei viver a graça na minha vida, que é a presença de Deus.
Xandalai ali 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 Xandalai alamai ali 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 ali. No casamento, no relacionamento, a falta de conhecimento de como agir diante do teu relacionamento. Eu quero aqui dizer uma coisa muito importante. Se a gente não conhece a pessoa que está com a gente, que a gente saiba respeitar. Porque eu aprendi uma vez com o nosso querido Padre Tiago num casamento, e ele falou umas palavras muito sábias. Ele olhou para o noivo e para a noiva e falou assim, ó, você está casando com uma pessoa, você conhece bem ela? Ela foi criada de um jeito, ela tem um costume, ela tem um jeito de ser, e até que vocês se conheçam totalmente, um tem que respeitar o jeito do outro, porque cada um foi criado de uma maneira. Então assim, queridos irmãos, é neste agir que nós vamos permitindo que toda a ignorância, não conhecer o outro também, para que a gente não haja com ira, para que a gente não haja com discórdia, com briga, porque o inimigo ele vai colocando o dedinho dele quando ele percebe que a pessoa é nervosa, quando ele percebe que a pessoa se irrita com tal situação, ele vai colocando a sementinha, ele vai jogando semente da discórdia, para que haja desunião, para que haja separação. Mas o nome do nosso Senhor Jesus, a palavra dele é essa luz que traz para nós o direcionamento. Então, se isso está acontecendo na sua vida, não permita que por falta de conhecimento, o que Deus fala, como deve agir num casamento, que a gente possa parar, pedir a Deus e deixar ser conduzido pela palavra dele. Me vem aquela palavra que fala assim, marido, ame a sua esposa como Cristo amou a igreja. E mulher, seja submissa a seu marido. Então, assim, é esse agir que traz para nós um direcionamento da palavra de Deus como luz. Então, amar a sua mulher como Cristo amou a igreja e a mulher ser submissa é aquela questão da unidade, do comprometimento, da alegria da união. Então, que tudo isso haja no nosso coração, diante da palavra, diante dos ensinamentos, diante da luz que vem de Deus. Porque a luz que vem do meu Senhor, a palavra dele é viva. E quando eu escuto e coloco em prática, muda a minha vida. E é esse ensinamento que o Senhor traz para nós hoje na palavra dele. Aquele que crê em mim terá vida eterna. Porque, irmão, você viver com o Senhor e viver com a sua palavra é bom demais. Que Deus abençoe. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rezemos um Pai Nosso e 3 Ave Maria. Pai nosso que estais no céu,